Bom dia a todos. 5 de março. Estamos na primeira sexta-feira do mês. Diante do vitral do coração de Jesus, nós queremos ver a leitura de hoje. É o capítulo 37 do Gênesis, versículo 3 a 4, 12 e 13a, 17b e 28. É a história de José do Egito. Neste ano de São José, nós queremos recordar este homem, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos. É sinal de todos aqueles que sofrem em tempos difíceis, de sofrimento, escravidão, pobreza e desigualdade. Nós queremos tocar o nosso coração para não fazer o mal e praticar o bem. Pegue a sua Bíblia, capítulo 37 do Gênesis, versículo 3 e 4, 12 a 13a, 17b a 28. Vamos ler então esta palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque lhes tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar pacificamente. Versículo 12 e 13. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Versículo 17b até o 28. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não toqueis com vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer e, levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximavam provenientes de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que diziam. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
No capítulo 4 do Gênesis, nós vimos que Caim matou o seu irmão por inveja. No final do livro do Gênesis, os 11 irmãos de José estão morrendo de inveja. Vejam só, que o início do capítulo começa retratando que ele era amado por seu pai Israel, que mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Como Jesus, que recordamos na sexta-feira, Jesus, tinha uma túnica que não havia costura, tecida totalmente sem costura. Assim deveria ser a igreja de Deus, uma igreja sem costuras, não uma igreja dividida, não uma igreja um brigando contra o outro. A igreja de Cristo está dividida. Em 1054, a igreja do Ocidente, com o Papa, a igreja latina, excomungou todo o Oriente. É o cisma do Oriente. Em 1517, a partir de Lutero, a igreja também se dividiu em luterana, batista, presbiteriana, igreja anglicana. A igreja de Cristo está dividida. Por isso, o ecumenismo. Rezar para que toda a igreja seja a túnica sem costura que Cristo usou e que ele morreu por todos. Os irmãos de José eram ciumentos. Eles caluniavam, gozavam, tiravam sarro do seu irmão José. Aí vem o sonhador. Aí vem aquele em que nós não acreditamos. Vamos tirar-lhe a vida e vamos ver o que ele vai fazer com os sonhos dele. Sonho de fraternidade, sonho de união, sonho de uma terra sem males, sonho de uma vida normal. Mas o que a gente prefere é matar, derramar o sangue, ter escravos, tirar a vida. Uma sociedade violenta, uma sociedade corrompida, uma sociedade de corrupção, uma sociedade de maldade. Não adianta falarmos como Rubem, não vamos matá-lo, mas já está agredindo o seu irmão, colocando numa cisterna e deixando-o morrer de fome. Vejam só, mesmo se alimentando e comendo, os irmãos não são tocados por misericórdia. Vendo uma caravana, eles preferem vender o seu irmão como escravo. Vamos vendê-lo, pelo menos aí nós não temos pecado, não vamos manchar as nossas mãos com o crime de omissão. Achamos que só porque nós não fizemos certas coisas, nós não somos responsáveis. Há o pecado de omissão na nossa vida, no nosso coração. Todos nós somos culpados da miséria, da pobreza, do desmatamento, de tantas coisas que acontecem no mundo. Vejam só, vendendo o seu irmão, eles o vendem por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas. Mas a gente sabe que o plano de Deus é muito maior do que o ódio, a escravidão, a inveja e a violência. Será que talvez que quando a gente fala da inveja, da violência, da escravidão, como vimos na história de hoje, por que a gente fica com o coração mau? Mas a gente tem que enfrentar o nosso problema. Quero ler para nós os números 46 a 50
do nosso livrinho da campanha da fraternidade. O livro trata os discípulos de Emaús. E eles, falando com aquele peregrino que não sabia dos acontecimentos da morte do profeta Jesus, Jesus começa a falar com eles e fala: espíritos sem inteligência, corações tardos em crer em tudo que os profetas declararam. A vida de Jesus e a adesão ao projeto de aliança de Deus também foi condenado à morte. O amor, a fraternidade, a união, o perdão aos pecadores foi colocado na cruz. Porque as pessoas querem viver no ódio, na maldade, na desigualdade, na perseguição, na corrupção. E aí a gente vai ver o dinheiro que é para ser usado na educação, na saúde, na geração de novos empregos, muitas vezes é usado na corrupção e para o sistema financeiro. Nós vemos uma crise econômica sem precedentes, mas muitas vezes socorre bancos e instituições e não quer socorrer aqueles que precisam. Preferimos ficar com inveja, como os irmãos de José. Muitas vezes nós reagimos à situação de pobreza, de insegurança, de fragilidade. Nos tornamos insatisfeitos, promovemos o ódio, promovemos a culpabilidade de quem não tem responsabilidade. Ficamos no jogo de empurra-empurra. E o sistema joga as pessoas contra uma pessoa imigrante, como uma pessoa simples, como uma pessoa difícil. Joga contra os negros, joga contra quem não tem condições. Dessa forma são criadas diversas narrativas para legitimar a exclusão e difundir a sociedade de ódio, a violência e negação dos direitos humanos. Muitas vezes somos que nem Rubem, não vamos matá-lo, não vamos sujar as nossas mãos, mas nós criamos inveja e queremos matar o nosso irmão. Muitas vezes nós somos que nem Judá, vamos vender o nosso irmão, aí nós não temos culpado. Todos nós temos culpado. Vejam só, precisamos mudar a nossa vida e o nosso coração. Convido também você a rezar o Salmo 104, 105, que fala do pecado do povo. Por isso eles foram vendidos como escravos. Por isso eles foram por exílio da Babilônia. Por isso eles viveram na violência e na maldade. Vamos implorar a Deus que não aconteça isso na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos implorar a Deus nesta sexta-feira a bênção, a paz e a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você e a sua família. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, teremos a nossa Via Sacra. Que Deus te acompanhe e te guarde.